Ô, gente boa, tudo beleza? Vamos fazer aqui, um simulado do concurso para 2020 agora da Secretaria de Educação do Governo da Bahia, banca UNEB, Universidade do Estado da Bahia. É um trabalho mais sinistro, cara, porque esse aqui é voltado para nível superior, então as questões são mais densas, elas exigem um raciocínio mais profundo. Então pega sua garrafa de café aí e vamos resolver lentamente as questões. Por favor, inscreva-se no canal, a sua inscrição é muito importante para mim, beleza? Então bora estudar. Número 1, temos essa charge. Observando que a charge, o objetivo dela é gerar um efeito anedótico crítico, criticando alguma coisa. Vamos ler. Aqui em cima. Papai, estou desesperado, não sei o que fazer. Perdi aquela causa. O pai responde: meu filho, não se preocupe. Advogado não perde causa. Ao lado, quem perde é o cliente. Então, o efeito anedótico aqui é falar para o filho que o advogado não tem nada a ver com a situação. Ele entra, defendendo uma causa. Se ganhar, provavelmente é mérito do advogado. Agora, se perder, a culpa é do cliente. Vamos ler as opções. A construção de sentido do humor dessa tira decorre da... Então vamos lá com bastante atenção, porque temos respostas parecidas. Respostas que sugerem coisas parecidas. Letra A. A construção do sentido de humor. Vamos marcar isso aqui. Também representado pelo sentido anedótico. Poderia ter perguntado assim, olha, sentido anedótico. Anedótico vem de piada, tá? Letra A. A revelação feita por um jovem advogado ao pai. Bom, o efeito não é do jovem. O efeito é a resposta que o pai dá para esse jovem. Então, a letra A está errada. Letra B. Sensação de insucesso do filho face ao fato citado. Então, a sensação de insucesso também não gera piada. Seria mais um lamento esse aqui, a letra B, né? E não uma piada. Letra C. Justificativa dada pelo pai, objetivando acalmar o filho. O humor somente surgiu quando o pai justificou. Olha aqui. Quadro 1. O filho reclama com o pai. O pai começa o discurso falando, não se preocupe, advogado não perde causa. Aí ele vai e justifica assim, quem perde é o cliente. Letra C, justificativa dada pelo pai. Então aqui, na letra C, a fonte de construção do humor, e não o fato em si, é que gera o humor. Então é nesse quadro aqui que gera o humor. E o que esse quadro passa? A justificativa. Então é a letra C. Mas observe que a letra D também tem a ver, olha, concepção diferente sobre quem perde uma causa jurídica. Observe que a letra D, vou marcar aqui em vermelho e negrito, ela faz uma interpretação dessa tirinha, desses dois quadros, deste e deste, correto? O que está rolando aqui no número 1 é como surge esse sentido de humor na tira? É através da justificativa do pai. Então ele não quer uma interpretação da tira, né? Que da tira depreende-se que há uma concepção diferente sobre. Ele não quer isso. Ele quer saber como surgiu esse humor.
e esse humor surgiu na justificativa do pai. Então, cuidado com a letra D, que está errada, mas ela é tentadora. E a letra E, frieza quanto às perspectivas de quem confia na aptidão do outro. Essa não tem nada a ver. Então, já começando a videoaula mostrando que, no nível superior, para essa banca, nós teremos aí um raciocínio especial, uma malícia para entendermos o que foi pedido. Aqui ele está pedindo como se deu o humor. Se deu através da justificativa do pai, e não uma interpretação da tirinha, correto? A letra D seria a interpretação da tirinha. A letra C é a resposta. O humor rola através da justificativa dada pelo pai. Então, número 1, letra C. Questão 2. Eu tenho um poema. Muita atenção. Debaixo de minha mesa tem sempre um cão faminto, que me alimenta a tristeza. Debaixo de minha cama tem sempre um fantasma vivo, que perturba quem me ama. Debaixo de minha pele, alguém me olha esquisito, pensando que eu sou ele. Debaixo de minha escrita há sangue em lugar de tinta e alguém calado que grita. Aqui a fonte. Marque com V as afirmativas comprováveis no texto e com F as demais, ou seja, verdadeiro ou falso. Vamos lá. Primeira possibilidade. O poema trabalha a temática do desdobramento do eu. Quando eu falo do eu aqui, eu falo do eu poético, do eu lírico, né? Quem que é o eu lírico? Aquele que fala através do poema. A voz oculta do autor no poema. Então, desdobramento do eu, isso aqui está correto. Observe que eu tenho vários eus aqui, olha. O cão faminto me alimenta. Fantasma vivo que perturba quem me ama. Debaixo de minha pele, pensando que eu sou ele. Debaixo de minha escrita, alguém calado que grita. Tá? Então eu tenho o desdobramento do meu eu, representado em diversas situações. Então aqui eu tenho verdadeiro. A sensação do sinistro está presente nas emoções vivenciadas pelo sujeito poético. Olha que bacana aqui agora. Sujeito poético, eu lírico, sacou? Acabei de falar isso na primeira possibilidade. Sensação do sinistro está presente? Sim. Quando eu falo a sensação do sinistro, eu falo sobre a situação metafórica, guarda isso, a situação metafórica em que o eu lírico se apresenta. Ele se apresenta paralelamente a coisas simultaneamente que, se fosse analisado num tempo linear, ou seja, analisando o tempo presente, analisando o tempo cronológico, o que é tempo cronológico? Começa agora e vai daqui para frente, entendeu? O tempo que se passa. O tempo que é contra o cronológico é o tempo anacrônico. Anacrônico, ele vai contra o tempo lógico. Nesse aqui, eu tenho um tempo lógico. E nesse tempo lógico, o eu lírico assume duas situações ao mesmo tempo. Debaixo de minha mesa tem sempre um cão faminto. E esse cão faminto alimenta a minha tristeza. Observe aqui o que foi pedido. A sensação do sinistro. É um cão que alimenta a minha tristeza. Tá? Esse poema aqui, ele remete, assim, um pouco ao mal do século, né? Daqueles autores lá do Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo. A noção do duplo designa a representação do eu que, nesse caso, assume diferentes formas. É a repetição da letra anterior, da possibilidade anterior. A noção do duplo é a sensação do sinistro. O poema é volátil. O que é volátil? Ele apresenta uma situação que, assim que é apresentada, ela assume outra forma aqui na frente. O álcool é volátil, porque você coloca um pouco de álcool sobre a mesa, está olhando para o álcool. Em pouco tempo ele some. Ele se transforma em um lance para outro lance.
Então aqui eu tenho um cão faminto que alimenta a minha tristeza. É uma possibilidade impossível. Esse cão faminto ele pode alimentar alguma outra coisa, senão a tristeza. Quando eu trabalho com esse tipo de discurso, anote aí, eu tenho um discurso chamado de conotativo. Conotativo é irreal. Quando eu falo irreal, eu falo de figuras de linguagem, tá? Aqui nunca será denotativo. Terceiro, o sujeito poético vive a experiência paradoxal de perceber os estados emocionais do duplo. Continua mandando para segunda opção. O sujeito poético vive a experiência paradoxal. O que é paradoxo? São duas ideias contrárias que não se suportam. Me dá aí a figura de linguagem que anda junto ao paradoxo. Eu tenho o paradoxo, duas ideias contrárias que não se suportam pela lógica, tá? Ó. E eu tenho a antítese, que são duas ideias contrárias que se suportam, também pela lógica. Então aqui, o sujeito poético vive a experiência paradoxal de perceber os estados emocionais do duplo. Então o que seria essa ideia paradoxal? Um cão faminto, ele está faminto de alguma coisa, de comida. E a fome desse cão acaba alimentando a minha tristeza. Então eu tenho um fato aqui que exige um complemento concreto. Um cão faminto. O que você quer, cão? Comida. Mas na realidade, a fome desse cão acaba alimentando a minha tristeza. Então eu tenho um concreto contra um abstrato aqui do lado. Debaixo de minha cama tem sempre um fantasma vivo que perturba quem me ama. Olha aqui, debaixo da minha cama, concreto, tem sempre um fantasma vivo, abstrato. Esse fantasma, ele deveria causar terror. Ele causa terror em quem me ama. Amor não é sinônimo de fantasma. Bacana? Então eu tenho esse sujeito poético que vive a experiência paradoxal de perceber os estados emocionais do duplo. Esse aqui também está correto. O eu lírico demonstra, agora está correto, olha, falou sobre o sujeito poético, poema, sensação, noção do duplo, agora fala, olha, o eu lírico é aquele que fala através do poema. É a voz do autor. Demonstra a compreensão de que a alteridade faz parte de seu processo identitário. Para respondermos a essa questão aqui, precisamos saber o que significa alteridade. Alteridade é diferença, distinção, contraste. Ai, ai, ai. Então, agora lendo conforme o seu significado. O eu lírico demonstra a compreensão de que as suas diferenças fazem parte de seu processo identitário. Sim, eu tenho muitas coisas aqui incompatíveis, voltando lá. Um cão faminto que alimenta a tristeza. Olha que coisa estranha. De um lado, um cão faminto e de outro lado, a tristeza. O cão não tem nada a ver com a minha tristeza. Debaixo de minha cama tem um fantasma. Fantasma que perturba quem me ama. Olha duas situações distintas. Debaixo de minha pele alguém me olha esquisito. Debaixo de minha pele alguém me olha esquisito. Debaixo da minha pele só tenho eu. Alguém que me olha esquisito, então eu tenho mais de uma pessoa me olha esquisito, esse alguém, pensando que eu sou ele. Tá vendo essa dualidade? E aqui o eu lírico demonstra a compreensão de que a diferença, né, os contrastes nos versos fazem parte do seu processo identitário. Ele está se descrevendo através de ideias contrárias, ideias que geram contraste, ideias que mostram diferenças, distinções. Portanto, todas estão corretas. Aqui ficou a letra E
Número 3. Ó, mais uma charge. O bravo não é quem sente medo, mas quem vence esse medo. Nelson Mandela. Pergunta. A ideologia presente no discurso de Nelson Mandela, advogado, líder rebelde e ex-presidente da África do Sul, permite concluir que o destemor não agrega valor a nenhuma pessoa. O que é destemor? É ausência de temor, é ausência de medo. Voltando à tirinha. O bravo não é quem não sente medo, mas quem vence esse medo. Lendo, o destemor não agrega valor a nenhuma pessoa. Ora, ele está fazendo ao contrário, ele está valorizando isso. O bravo não é quem não sente medo, mas quem vence esse medo. Então ele está se referindo a alguém que consegue vencer esse medo. A letra A está errada. Letra B. A sensação de medo já é um sinalizador de covardia. Nada a ver. Letra C. A superação do medo é um indicativo da coragem humana. Correto. Olha lá. O bravo não é quem não sente medo, mas quem vence esse medo. Então ele fala sobre a coragem de quem consegue superar o medo. Letra D. O temor evita confrontos desnecessários entre os indivíduos. Absurda, tem nada a ver. Letra E. O ato de driblar o medo não passa da desfaçatez típica dos fracos. Também não tem nada a ver. O que poderia gerar uma certa dúvida aqui era entre a letra A e a letra C, especialmente porque a letra A traz essa palavra aqui, ó, destemor. Vou marcá-la aqui em vermelho e negrito para a gente depois pesquisar no dicionário. É sempre bom copiar isso aí numa folha. Então, a número 3 ficou a letra C. Número 4, temos esse texto aí, ó. Vou dar uma pausa para você lê-lo. Vou parar aqui em sociedade, olha. Pausa. E agora o restante, até brasileiros. Pausa. Questão. A análise da pontuação usada no texto admite como correta a afirmativa que se faz em... Letra A. Os parênteses que isolam, que nem sempre é justa, linha 6, podem ser substituídos por travessões ou por vírgulas, sem comprometimento da estrutura frasal. Muita atenção aqui, linha 6. Observe que eu tenho aqui que nem sempre é justa, vírgula. Eu vou ignorar essa vírgula aqui. A questão pede para identificarmos se há erro ou não na omissão dos parênteses. Ele está falando que eu posso substituí-los por travessões ou até mesmo por vírgulas. Eu posso, sem problemas. Poderia gerar alguma dúvida se o aluno, olhasse para essa vírgula aqui e pensasse assim, olha, eu teria 2 vírgulas depois de justa? Teria, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, que nem sempre é justa, posso substituir os parênteses por travessão ou vírgula? Pode, sem problema. Então, resposta letra A. Letra B. As aspas que destacam adaptar a generosidade da lei à complexidade cambiante das circunstâncias e a irredutível singularidade das situações concretas, linhas 6 e 7, foram usadas por uma razão diferente das que põem em evidência derrubar os diques que impedem a corrente de se precipitar numa diversa direção, linhas 22 e 23. Vamos ver linhas 6 e 7. Observe, permitindo adaptar a generosidade da lei à complexidade cambiante das circunstâncias e a irredutível singularidade das situações concretas. É uma citação. Então, essas aspas foram utilizadas para delimitar uma citação. Agora, ele pede linha 22 e 23. Vamos lá. Linha 22, 21 e 22. É preciso, diz o autor, derrubar os diques que impedem a corrente de se precipitar numa diversa direção. Também é uma citação. Então, ambas as aspas foram utilizadas para citação.
essa aqui está incorreta, porque está falando aqui por uma razão diferente. Letra C. As vírgulas que separam, se não corresponder ao desejo de equidade entre os homens, linha 11, são facultativas. Vamos lá na linha 11. 11. Esta, se não corresponder ao desejo de equidade entre os homens, opa, eu não posso tirar essas vírgulas, não. Isso aqui é uma condição caso não corresponda ao desejo de equidade entre os homens. Então, não posso de jeito nenhum. Letra C está errada. Letra D. A interrogação que aparece depois de raiz, linha 29, expressa uma dúvida do autor, que não sabe como responder à pergunta que faz. Linha 29, aqui 25, 26, 27, 28 e 29. O povo brasileiro, subalternizado, tal como a árvore citada por Hering, terá sido atingido na raiz? Observe que eu trago uma dúvida. Toda dúvida é uma incerteza. É uma máxima isso, né? Dúvida é incerteza. E por mais óbvio que você possa achar esse comentário meu, eu acho muito perigosa essa letra D. A interrogação que aparece depois de raiz expressa uma dúvida do autor que não sabe como responder a pergunta que faz. Observe que ele não sabe responder a pergunta que faz aqui nesse instante. Porém, ele faz a explicação e o seu comentário logo após a pergunta. Na sua maioria, não sabe lutar, não pelo que lutar, pois não se considera portador de direitos. Está vendo? Aqui ele tem uma explicação para a pergunta aqui em cima. Obviamente, a pergunta isoladamente, ela representa algo, né, que não foi citado e que o autor desconhece. Mas, nesse ponto, eu preciso observar que, após a pergunta, ele vem com seus comentários. Se eu tivesse essa pergunta colocada isoladamente em um trecho, sem comentários, sem nada, aí sim essa alternativa estaria correta, mas aqui ela está incorreta. Letra E. O ponto e vírgula existente depois de direitos, linha 30, admite a vírgula em seu lugar, sem prejuízo do contexto em que está inserido. Vírgula é para pausa, ponto e vírgula é quando eu vou mudar de assunto. Vamos lá ver? 30. Na sua maioria não sabe lutar, não pelo que lutar, pois não se considera portador de direitos. Por longo período sentiu a dor do direito violado. Eu mudei de situação aqui, ó. Aqui eu estava falando sobre o lance de lutar, que ele não sabe pelo que lutar, não sabe lutar. Agora eu estou falando aqui por longo período. Agora eu entro com a ideia de tempo. Não posso substituir ponto e vírgula por vírgula. Está errado. Correto? Então, número 4 ficou a letra A. Número 5. Quanto aos recursos da língua usados no texto, é correto afirmar que, observe que esses concursos para nível superior, eles evitam mostrar no enunciado a que matéria se refere a dúvida, né? Eu poderia colocar aqui de outra maneira. Olha só, o verbo corresponder apresenta-se com a mesma regência que adaptar, na letra A. Letra B, a inexistência da vírgula depois de assim não implicaria o deslocamento do pronome se para antes da forma verbal a que está posposto. Observe que o enunciado da linha 5, ele deixa vaga qual a matéria abrangida, porque as letras oferecidas para essa questão trabalharão com várias matérias. Começando, o verbo corresponder da linha 5 apresenta-se com a mesma regência que adaptar, linha 6. Vamos lá ver qual é que é. Então, linha 5 e linha 6, corresponder e adaptar. Linha 5, a igualdade pode não corresponder, corresponder a. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, né? E a palavra justiça funcionando como objeto indireto. Já o verbo adaptar é verbo bitransitivo. Adaptar o quê? A generosidade. A quê? A complexidade. Então, a generosidade é um objeto direto e a complexidade é um objeto indireto.
Então, é um verbo bitransitivo. Correto? Então, aqui nós temos a letra A como errada. Letra B. A inexistência da vírgula depois de assim, linha 9, não implicaria o deslocamento do pronome se para antes da forma verbal a que está posposto. Parece que isso aqui é uma colocação pronominal. Vamos lá ver? Linha 9, assim. Linha 9, assim, tira a vírgula. Opa! Se eu tirar a vírgula, o se passa para antes do verbo. Como é que chama isso? Próclise. Então, aqui eu tenho uma ênclise e vai virar uma próclise caso eu retire essa vírgula. Então, essa letra B está errada. Letra C. Muita atenção agora, tá? Isso aqui deu muita discussão na internet, mas eu ainda fico com a banca. A banca fez a questão correta. Ela exigiu o raciocínio correto. Ela deixou bem claro para o aluno, nessa letra C, o que ela quer. A palavra desconsideração, linha 16, foi formada pelo mesmo processo que desaprendeu, linha 31, mas o prefixo des expressa as ideias diferentes nas duas palavras. Essa é a correta. Aí você vira e fala assim, desconsiderar é derivação prefixal, des. Vamos colocar aqui, depois eu tiro. A palavra desaprendeu também é des. Formação prefixal. O problema é que, quando eu tenho desconsideração, eu tenho uma negação de não considerar. E quando eu falo desaprendeu, vamos lá na linha 31, olha aqui. Por longo período sentiu a dor do direito violado, mas foi calado por mecanismos diversos, desaprendeu ou não tem sabido fazer valer o seu direito. Acompanhe que esse desaprender aqui, olhando lá na gramática, olhando no dicionário, tá? O prefixo des, ele pode gerar relação de negação, descontinuidade ou de separação. Então, nesse caso aqui, no primeiro, linha 16, considera um dever de todo homem para consigo combater por todos os meios de que disponha a desconsideração para... Então, isso aqui é uma negação. Desconsideração é negar a consideração. Agora, lá na linha 31, mas foi calados por mecanismos diversos, observe que eu estou dando uma noção de descontinuidade. Olha os vários fatores que contribuem para essa descontinuidade. Primeiro, por longo período, sentiu a dor do direito violado. Uma coisa negativa. Foi calado por mecanismos diversos. Outra coisa negativa. Desaprendeu. Outra coisa negativa. Então, eu estou mostrando aqui uma ideia de descontinuidade. Eu estou desfazendo coisas que foram feitas. E a oração por si mesma, ela tem esse valor morfológico, não tem? Observe. Por longo período, sentiu a dor do direito violado, mas foi calado por mecanismos diversos, desaprendeu. Então, esse desaprendeu aqui, esse des, tem sentido de descontinuidade, tá? Dá uma lida nisso daí que você vai ver que não há como falar que esse des do desaprendeu é uma negação do aprender, é uma descontinuidade agregada à oração a que foi colocado. Correto? Então, a número 5 é a letra C. Letra D. A forma verbal considera está no singular, concordando com o mesmo sujeito que disponha. Linha 16. 15 e 16. Linha 15. Considera um dever de todo homem para consigo combater todos os meios de que disponha. Então, nós temos aqui duas palavras. Considera e disponha. Nós temos que achar o sujeito delas. 15 e 16.
Isso aqui está errado, porque o primeiro considera, que está na terceira pessoa do singular, tem como sujeito o tal do Rudolf. A essa luta, Rudolf, parará, parará, refere-se. Ele considera isso aqui, tá? Agora o disponha. Um dever de todo homem para consigo combater por todos os meios de que disponha. Quem é que disponha desses todos os meios? Todo homem. Então, o sujeito de disponha é todo homem. E o sujeito de considera é o autor, esse Rudolf von Hirsch. Sei lá como é que fala isso aqui. Sacou? Então, esta também está errada. Letra E. Os termos mecanismos, linha 31, e instrumentos, linha 32, foram usados em sentido conotativo, sugerindo ambos a ideia de armadilha. Conotativo, irreal. Denotativo, real. Então, mecanismos 31, instrumentos 32. Mecanismos 31. Por longo período sentiu a dor do direito violado, mas foi calado por mecanismos diversos. Mecanismos é sentido figurado? Mecanismos, ele quer dizer alguma outra coisa? Não, não quer dizer. Desaprendeu ou não tem sabido fazer valer o seu direito, sem saber operar os instrumentos para agir. Instrumentos pode ser substituído por uma outra palavra? E aqueles foi usado em sentido conotativo? Não. Ambos foram utilizados no sentido denotativo. Mecanismos remete a situações e instrumentos remete a formas. Então, a letra E também está errada. Número 5 ficou a letra C. Número 6. Em relação aos termos que garantem a progressão semântica do texto, progressão semântica. Semântica. Progressão lógica. Identifique com verdadeiro ou falso conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmativas. O pronome ela, linha 3, resgata o termo igualdade da linha 1, estabelecendo um contraponto com a desigualdade existente no mundo. Vamos lá, linha 3 e linha 1. Linha 3 está aqui. Ela deve ser desejada pelos homens a quem instaura um determinado momento histórico na busca da igualdade de direitos, apesar das desigualdades de fato. Errado. O pronome ela aqui, ele resgata o termo igualdade. Olha aqui, deve estar ao lado da igualdade, aqui em cima. Estabelecendo um contraponto com a desigualdade existente no mundo. Ela deve ser desejada pelos homens que a instauram em determinado momento histórico na busca da igualdade de direitos, apesar das desigualdades de fato. Errado, porque ela resgata o termo justiça, que está aqui na linha 1. Correto? Então, essa primeira está incorreta. Vamos marcar aqui. Vamos colocar aqui falso. A marca linguística lhe, linha 22, retoma a expressão cada conquista, linha 20, ao afirmar que os benefícios são de todos e que é preciso lutar contra tudo que ponha resistência a isso. Linha 22. Vamos lá. Linha 21, 22. Vamos começar aqui na linha 20, né? Cada conquista, mesmo individual, reverte em benefício de todos, no presente e no futuro, e corresponde ao enfrentamento de forças conservadoras e interesses de minoria que lhe fazem. Esse lhe significa a ele ou a ela, e remete a cada conquista, que está aqui em cima. Então, essa segunda está correta. O vocábulo se, em se for fortalecida,
introduz no contexto uma dúvida de Rudolf quanto ao fortalecimento da sociedade, no caso da comparação que faz do direito com uma árvore. Esse se aqui, ó, não é dúvida, isso aqui é condição, correto? Já falamos sobre isso. Então, essa daqui está incorreta, vai levar o F. O demonstrativo aqueles, linha 25, estabelece uma relação de sentido com os termos os dics, linha 22, metáfora de minorias, 22, numa alusão crítica à ideologia dominante. Vamos lá. Aqueles que pretendem a manutenção de seus privilégios agem atacando a raiz e enfraquecendo toda a árvore. Contudo, agindo contra as resistências, haverá sempre aqueles que, não se tratando por vencidos, não perderão a crença no direito, agindo pelo seu cumprimento em condições mais ou menos favoráveis. Correto. Então, o pronome demonstrativo aqueles estabelece uma relação de sentido com os termos os dics da linha 22, metáforas de 22, numa alusão crítica à ideologia dominante. Linha 25 está aqui, mas precisamos voltar a 22. É preciso, diz o autor, derrubar os diques que impedem a corrente de se precipitar numa diversa direção. Continuando a leitura, comparando o direito à raiz de uma árvore, se a raiz for abalada, todo o resto cai. Se for fortalecido, o todo se fortalece. Aqueles que pretendem a manutenção, aqueles manda para os diques. Essa aqui está correta. Vamos ver o que ele propõe aqui embaixo. O demonstrativo aqueles estabelece uma relação de sentido com o termo os diques. Perfeito. Essa aqui está verdadeira. A palavra que, linha 35, mantém a sequência temática por meio de uma ideia de restrição ao termo inspiração. Linha 34, ironizando o comportamento dos neoliberais. Linha 35. Vamos começar aqui na linha 33. As questões sociais têm sido, com frequência, tratadas como caso de polícia pelo Estado, quando não por setores da sociedade civil, sob inspiração conservadora e neoliberal. Que rotula? O Estado rotula. Opa! Então é o Estado que rotula. A palavra que mantém uma sequência temática por meio de uma ideia de restrição ao termo inspiração. Errado. Mantém uma ideia de retomada da palavra Estado. Então essa aqui ficou falsa. Então a correta aqui ficou letra C. Vamos ver se vai bater. FV, FVF. FV, FV, F. Número 6 ficou a letra C. Número 7. A tese defendida pela voz autoral segue a seguinte linha de abordagem. Então agora eu vou discutir a resposta contigo. A resposta aqui é a letra B. Conceitua justiça e, apoiando-se no discurso de outros enunciadores, mostra a necessidade da ação para que se consolide o direito ou sejam quebradas as barreiras que impedem a conquista dos benefícios facultados. Você vai dar uma lida em todas as opções e eu vou justificar o porquê da letra B estar correta. Letra B, ela se baseia nas seguintes passagens. No segundo parágrafo, eu tenho uma referência, quando fala que a igualdade pode não corresponder à justiça legal, mas vai mais além, corrigindo a lei, que nem sempre é justa, permitindo adaptar a generosidade da lei à complexidade cambiante das circunstâncias e à irredutível singularidade das situações concretas. No quarto parágrafo eu também tenho, primeiro, segundo, terceiro, 4. A esta luta, Rudolf refere-se como uma luta pelo direito, que é sustentada pela existência do sentimento de direito entre os homens. No quinto parágrafo eu também tenho. Para Jering, a luta é indispensável, faz parte do direito. De outra forma, ele não poderá concretizar-se ou avançar. E no sétimo,
Eu também tenho aqui, ó, aqueles que pretendem a manutenção de seus privilégios agem atacando a raiz e enfraquecendo toda a árvore. Tá? Então, a justificativa está no texto. Eu vou colocar aqui, na frente da resposta, o número dos parágrafos. Você vai ler o que está nos parágrafos 2, 4, 5, 6 e 7. Resposta correta ficou a letra B. Vou deixar isso aqui para você fazer a sua leitura e confirmar a resposta. E número 8, do ponto de vista temático, o texto põe em destaque a ideia de que, resposta letra D, vou marcar aqui e vou justificar. Está escrito assim: a justiça que pleiteia a equidade entre os homens emana da pessoa justa ou da sociedade, que a tem como valor e extrapola a justiça legal, resultando do combate em prol da concretização do desejo de igualdade. Onde eu vou encontrar isso aqui? No primeiro parágrafo. Vamos lá ler o primeiro parágrafo. A justiça não é apenas legalidade. O justo, para se realizar, deve estar de lado da igualdade presente nas relações entre os homens, garantida juridicamente ou pela sua existência como valor em uma sociedade. Ela deve ser desejada pelos homens, que a instauram em determinado momento histórico na busca da igualdade de direitos, apesar das desigualdades de fato. Está justificado pelo primeiro parágrafo. Caramba, nível superior, interpretação de texto é mais punk, né? Do que os concursos normais, quando cai ensino médio e fundamental. Mas eu fiz esse vídeo para a gente ter uma ideia de como funciona essa banca com questões de nível superior. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar esse material disponibilizado aí no canal. Logo abaixo do vídeo você vai encontrar um link, você clica e terá esse material disponibilizado para baixar e treinar. Bacana? Gente boa, por favor, inscreva-se no canal, cara. Inscreva-se, divulgue esse canal pra gente, espalhe nas suas redes sociais, tá? Muito obrigado pela confiança, fica com Deus, um beijo muito carinhoso e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!